Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o ex-prefeito, atual vereador César Maia. Boa noite, vereador, boa noite, prefeito. Prazer meu, Ricardo. Uma vez prefeito, sempre prefeito. E para entrevistá-lo, eu convidei também o querido jornalista Lima de Amorim. Boa noite, Lima. Boa noite. É um prazer recebê-lo aqui. É um prazer para vir aqui também, para entrevistar uma pessoa com um currículo tão vasto e interessante. E brilhante. Exatamente sobre esse currículo que eu quero começar. Existem aqui vários personagens. Existe o analista político, o vereador, o ex-prefeito e o economista. Eu vou começar conversando um pouco com o economista, falando do Brasil. Estamos vivendo momentos assim, de expectativa, de tensão até, em relação às mudanças que serão feitas nos rumos da economia do Brasil, com a escolha dos novos dirigentes da pasta econômica, das pastas econômicas, a começar pelo ministro Joaquim Levy, que é um fiscalista, um homem apegado ao rigor fiscal, adepto, digamos, de uma ortodoxia maior no comando da economia. Qual é a sua análise sobre a perspectiva de futuro da economia do Brasil, tendo à frente Joaquim Levy? Olha, Ricardo, o que durante essa campanha eleitoral foi levantado na área da economia? Uma certa insegurança com a gestão econômica. Então, se precisava fazer mudanças, muito mais do ponto de vista da percepção do chamado mercado, do que propriamente de medidas efetivas. Até porque elas são conhecidas. E com isso se troca o Manteiga, que teve uma função difícil, eu diria até muito difícil, de ficar falando coisas que não estavam acontecendo para defender a imagem do governo. Então, acho que ele merece um prêmio. Sair daí, vai para o Banco Mundial, um BID, uma coisa desse tipo. Né? Dizem que vai para o BRIC, para o Banco dos BRICS. Mas o fato é que eles chegam e vão fazer as coisas que se esperam. Não tem mágica, né? Você tem, grande parte das despesas, são despesas que não se pode mexer. Né? Vai mexer em quê? Em obras? Para a economia descer ainda mais? Muito difícil. O que vai fazer é o que se sabe. Não mexe muito na inflação durante o primeiro ano. A inflação nesse nível aí de 6% é receita para o governo. E segura as despesas nominalmente. Só aí você tem um ganho de uns 3, 4%, o que já gera aquele superávit primário, enfim, que não foi respeitado desse ano de 2014. Eu não vejo nenhuma mudança radical, nada tenebroso. O candidato do PSDB, senador Aécio Neves, escreveu um artigo recentemente na Folha de São Paulo, dizendo que a presidente Dilma hoje está dando razão a toda a crítica que ele fez durante a campanha, porque ela elevou os juros, ela subiu o preço dos combustíveis e botou no comando da economia um economista apegado, digamos, ao cumprimento das metas fiscais. Ou seja, ele tinha razão, o senhor concorda com ele? O que você queria, Ricardo, que ela fizesse? Atenção, meu adversário tem razão, votem nele, não votem em mim. Ela fez a defesa do governo. Nesse sentido, disse que foi um estelionato eleitoral. Não sei. Se você pensar um período de governo que não é o período da campanha, em que o governante já no seu último ano já projeta as medidas que deverão vir depois, ela se comportou defensivamente e adotou as medidas de forma muito rápida. Acho que eu não vejo nada diferente de tantas outras eleições. Acho que é assim mesmo, quando você vive uma crise que, em parte, a gestão do governo tem responsabilidade, mas, em grande parte, é uma crise que realmente começa de fora para dentro. Né? Acho que o país reagiu razoavelmente bem, e o problema é como é que você sustenta aquilo que foi o discurso de defesa do governo dela, que foi salário e emprego, que se mantiveram mais ou menos num nível estacionário. Não houve nenhuma perda, nenhuma taxa maior de desemprego. Eu acho que foi uma coisa comum. Agora é natural, um candidato que perde tem que lançar desgaste para o outro, porque tem a próxima eleição, que virá mais cedo do que a gente imagina, né? 4 anos passam muito rápido. Agora, César,
Será que essa equipe econômica vai ter liberdade para fazer o que eles têm que fazer? Levando-se em conta o temperamento da presidente enfim, a guerra interna no partido, as pressões partidárias. Será que eles vão conseguir fazer? Precisa ser feito? Olha, pensa bem, pessoas que já tiveram a passagem que os dois tiveram, Joaquim Levy e Nelson Barbosa, né? E eles vão querer agredir a opinião pública brasileira, afetando as políticas sociais, as políticas de inclusão social? Claro que não. Será que eles não têm experiência enorme? Tem, experiência muito grande, para evitar algum tipo de choque traumático, à la portuguesa ou à la grega? Não vão fazer isso. Eles vão trabalhar esse processo, trabalhar as receitas, já estão falando em incrementar, enfim, tributo em cima de bens essenciais, em cima de importação, e do outro lado, acomodar as despesas. Porque só esse trabalho de segurar as receitas, manter a inflação nesse patamar no primeiro ano e acomodar as despesas nominalmente, você não para a obra. Você diz, eu não posso reajustar. Não estão falando de repactuar obras em função do escândalo do Petrolão. Isso já dá aquele superávit primário que eles desejam. Não é nada tão difícil assim. Nada tão difícil assim. O modelo adotado pelo presidente Lula e também continuado pela presidente Dilma para fazer o país crescer é baseado basicamente no crédito e no consumo das famílias. Esse modelo parece esgotado, né? O crédito, enfim, já não consegue mais despertar, movimentar a economia interna. Quer dizer, qual é o próximo modelo? O que se deve buscar para se movimentar a economia? Não apenas para equilibrar as contas, mas para fazer o país retomar o crescimento. Olha, o Brasil, até a crise de 2008, Lehman Brothers, todo mundo se lembra, né? Ele vivia com ventos de proa muito favoráveis. A economia internacional crescendo muito, juros mais baixos. Os commodities, enfim, a partir daí começam os problemas. Aí o Brasil vive um ciclo, esse que você disse, de segurar o emprego, segurar os salários, através de um keynesianismo de consumo, né? De um gasto de consumo com subsídios ao consumo, automóveis, né? Bens de consumo durável. Enfim, produziu esse efeito. Mas, por outro lado, como a economia mundial se ajustou aos novos tempos, a economia americana é um exemplo disso, o Brasil perdeu o nível de competitividade a nível industrial, brutalmente. Em 2005-2006, o Brasil tinha um superávit comercial na balança de produtos manufaturados, produtos industriais, de 18 a 20 bilhões de dólares. Esse ano está fechando com um déficit de 107 bilhões de dólares. Agora, para você corrigir a perda de competitividade, investimento em ciência e tecnologia, nisso, isso daí vai levar 15 anos, 14 anos. E você precisa, nesse período, ter algumas medidas que tenham impacto de curto prazo. Por exemplo, quem imagina que o dólar vai se acomodar de novo ao nível anterior? Não dá. Porque é exatamente um dólar mais alto que permite você ser mais competitivo nas suas contas para o exterior. Isso eu acho que as medidas que vão ser tomadas por essa equipe vão ser exatamente iguais a que qualquer equipe tomaria quando chegasse lá. O problema são os nomes. A medida que Joaquim Levy sempre foi marcado por ser um político, um economista ortodoxo, etc., a esquerda reage, porque os seus símbolos não estão lá. Aquilo que pode ser que dê certo, eles gostariam que desse certo com eles, e não com Joaquim Levy. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto. Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o ex-prefeito e atual vereador César Maia, contando com a participação do jornalista Lima de Amorim. A quem eu passo a palavra, Lima. César, a partir dessa última pergunta que foi feita, e que a sua resposta, você já de um certo modo adiantou a minha pergunta, que é o seguinte: no momento em que a presidente escolhe essa equipe econômica, e vamos supor que isso deu o resultado esperado, de acalmar as coisas, de gerar confiança, enfim, como é que fica a oposição, em termos de bandeira? Olha, a oposição, ela tem que cumprir com as suas funções, que é a função de fiscalização. Por exemplo, e nunca houve um momento mais fácil para fazer oposição do que esse. Quantos nomes vão sair do Petrolão?
Quantos ligados ao governo? Hoje o Estado de São Paulo tem uma chamada dizendo só 2 do PP não estão metidos lá no negócio do... Né? Então, esse quadro é um quadro em que essa conjuntura ela vai ser levada, com a economia crescendo pouco, inflação um pouco mais alta, o PIB, se Deus quiser, crescendo mais em 2017. Então a oposição vai ter todo o conforto para dizer que os problemas do governo, as mazelas, para estourar esse petrolão finalmente, com os bilhões, com os nomes. Eu acho que a oposição está numa posição cômoda. Minha opinião é que a oposição não deve ser raivosa. Mas parece que nesse momento ainda existe um acirramento de posições muito forte. Diferentemente de outras eleições, quando nós tínhamos o período pós-eleitoral, havia, digamos, uma trégua, uma espécie de entendimento, um arrefecimento, digamos, desse combate ao governo. E parece que, ainda, diferentemente das outras eleições, como disse há pouco, ainda há. O Congresso reflete esse acirramento a todo momento. E temos também, de outro lado, manifestações públicas pelo impeachment da presidente Dilma em São Paulo, já 2, 3 vezes, ou seja, qual é a sua leitura sobre o que está acontecendo, digamos? Como é que você vê essa parcela da população que rejeita o resultado eleitoral? Bem, nós tivemos uma eleição empatada praticamente. Uma avaliação da presidente Dilma, que foi uma avaliação um terço, mais ou menos, né? Que flutuou aí. Eu acho um erro a oposição ficar irracível, ficar tenebrosa, né? Acho que não é correto. Eu acho que a oposição perdeu a eleição. Não explica a derrota, não explica nada disso. E começa a fazer o seu trabalho de turno. Porque quem entra numa ação irracível de oposição, num discurso raivoso, cansa. Porque a política é assim, uma curva que deve ser ascendente em direção à próxima eleição. E descendente para a oposição do governo em relação à próxima oposição. Se você antecipa isso daí tudo, no final quem vai se beneficiar do médio prazo vai ser o governo e não a oposição. No Brasil as eleições municipais são muito importantes. Elas são gerais, ocorrem ao mesmo momento. Quando se entrar no ano de 2016, já vai ser o foco municipal, quem vai ser o próximo prefeito de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então eu acho que devia ser mais tranquilidade, mais calma, esperar um pouquinho e não subir o tom como está se subindo. Prefeito, o senhor falou em oposição, não acirramento, mas o senhor falou das eleições de 2016. O senhor é oposição bastante dura ao prefeito Eduardo Paes na Câmara de Vereadores. Quer dizer, que diagnóstico o senhor faz da administração atual? Quer dizer, quais são os pontos? O senhor, porque diferentemente da população que vê a administração de fora, né? O senhor está dentro da Câmara, então percebe, do ponto de vista administrativo, todas as nuances operacionais do governo e pode então fazer crítica nesse sentido. Quer dizer, que tipo de avaliação o senhor faz do governo Eduardo Paes? Olha, Ricardo, são estilos tão distintos, né? Até acho estranho, que o Eduardo começou comigo tantos anos, né? Que o eleitor vai ter facilidade em fazer opção, como está fazendo. Eles são estilos de gerir a educação pública, né? A saúde pública, quer dizer, toda essa visão de terceirizações, de privatizações. Por exemplo, a saúde são as OS que estão, na verdade, à frente da saúde pública municipal. As OS foram apresentadas à população como uma alternativa do governo municipal para fugir dos entraves da administração pública e aí garantir eficácia na ponta para o contribuinte. Estão conseguindo isso? Bem, as notícias aí, as inspeções mostram que não. Você pensa bem, Ricardo, você fiscalizar e controlar o governo desde dentro do governo não é fácil. Estamos vendo os problemas por aí. Agora você terceiriza uma área complexa como a saúde. Como é que você controla? Se vê bem, para o ano que vem o orçamento da prefeitura prevê gastos com as OS de 1 bilhão e quase 700 milhões de reais. E com o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, de 1,5 bilhão de reais. Quase a mesma coisa? Superior, né? Superior. Né? Superior. Então, como é que você controla isso? Essa ideia de que o setor privado faz melhor do que o setor público, isso é uma ideia falsa. Falsa. Onde é que estão essas empresas de gerência? O senhor Gerdau não foi trabalhar junto com a Dilma
não levou o Falcone para a gestão, e ele não estava junto com a Dilma no Conselho de Administração da Petrobras. Então, são pessoas honestas, corretas, competentes. Então, acho que na hora que você empurra o governo para o setor privado, você perde o controle do próprio governo. É o que nós estamos vendo aí. Agora, são maneiras de você gerir e administrar. Acho que concentrar recursos, com a ajuda do governo federal, em obras rodoviárias, é um erro, porque as pessoas querem saber o que muda na sua vida, no seu dia a dia. Dos BRTs. Dos BRTs, né? Acho que é um erro. Que as pessoas querem saber o que muda na sua vida. E a sua vida muda quando o seu bairro melhora, Há uma crítica aos BRTs que eu queria confrontar com a sua opinião. Diz que os BRTs, diferentemente de outras regiões do mundo, ele não é interligado, ele apenas é de ponta a ponta, ou seja, ele não tem ramificações. Se você desce numa estação qualquer, no meio do percurso, você não tem ramificação para seguir para outros bairros. Quer dizer, o senhor concorda que essa é uma falha que precisa, que deve ser corrigida, e que o BRT assim funciona, digamos, com um potencial menor do que poderia apresentar caso fosse ramificado por toda a cidade? É igual eu vejo Ligeirinho de Curitiba, né? Aquelas estações bonitas, elas são feitas para você chegar com o seu bilhete numa direção e pegar um ônibus articulado com aquela estação em outra direção. Isso não acontece nem em Recife, que está com BRT, nem em Belo Horizonte, nem no Rio de Janeiro. Então você tem a repetição de um erro urbano grave que aconteceu nos anos 40 e 50 e tal, no Rio de Janeiro, que são os trens suburbanos da Central do Brasil, porque eles estupram, dividem o bairro ao meio. Isso cria problemas de qualidade de vida, por exemplo, para o comércio. Reclamam muito na Taquara, reclamam muito na Penha, né? E riscos, né, de travessia ali, a gente está vendo, né? Acho que esses recursos estariam melhor utilizados se tivessem investido mais em metrô, né? O governo federal botou muito dinheiro nesse programa de BRTs. Então, acho que esse programa também, ele não vem associado a uma gestão eficiente do trânsito. Você antigamente tinha horário para o congestionamento de manhã ou de tarde. Agora, a qualquer hora do dia, você tem congestionamento. Você perdeu a capacidade de gerir o tráfego no Rio de Janeiro. A Polícia Militar saiu inteiramente da gestão de tráfego. Acho que as questões relativas a uma concentração muito grande de expectativas na área portuária também vai produzir um efeito num prazo tão longo que não vai haver o retorno político disso. Agora, porque como é que, como vereador e aí como homem público, de que maneira se dá a sua atuação para, não só na crítica, qual é a contribuição que concretamente é possível dar com a sua bagagem e na sua condição como vereador? O senhor responde depois do nosso intervalo, eu vou fazer um rápido intervalo. E, na volta, o ex-prefeito César Maia responde à pergunta do jornalista Lima de Amorim. Voltamos em um minuto. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o ex-prefeito e atual vereador César Maia, contando com a participação do jornalista Lima de Amorim, que deixou uma pergunta ao prefeito que eu queria que repetisse para quem está chegando agora, para o nosso ex-prefeito responder. Quem foi prefeito do Rio já 3 vezes, não é isso? E elegeu um poste no começo, foi um cônjuge, e depois se revelou talentoso, enfim. Tem uma bagagem enorme para comentar a situação do prefeito, do atual prefeito. Então eu pergunto, César, como é que você, hoje, vereador, tenta interferir, enfim, nessa situação toda, coerente com as suas críticas ao governo, no caso do... Nós sabemos que a Câmara de Vereadores são 51 vereadores. Você tem, em posição de oposição, você tem os 9, ou 10 e 41 da bancada do governo. Você tem muito pouco debate no plenário sobre políticas públicas. Então, o que termina é a tramitação de um projeto de lei que gera um discurso da oposição e a defesa do líder do governo. Eu estava entrando na Câmara e me fizeram essa pergunta, né? Qual o papel que cabe a vocês? Eu disse, a base do governo, ela trabalha do plenário para o plenário, para aprovar projetos de lei que o Executivo encaminha. E a oposição trabalha das ruas para o plenário. Então,
toda aquela mobilização da área de educação produziu efeito, produziu impacto. A própria secretária de Educação, Cláudia Costin, privatizante, ela terminou optando por um emprego no exterior, muito conceituado, etc. O secretário de Saúde, que foi quem introduziu as OS, já não está mais aí, já saiu também. Né? Isso modera esse tipo de ações de terceirização, de privatização. Projetos de lei que mexem com parâmetros urbanísticos e que são apresentados, alguns passam, principalmente na Barra da Tijuca, muitos passaram, mas de outras se consegue defender, você tem uma visão de opinião pública mais favorável e mais compreensiva. Você teve 2 projetos de lei complementar que mexiam com parâmetros urbanísticos, estão parados, estou falando desde o início de 2013, já vinham de 2012, parados no centro da cidade, mexendo ali com o coração do corredor cultural e também na área portuária. Isso foi interrompido. São ações que a oposição faz, que interrompem medidas que, no entendimento da oposição, são gravosas à dinâmica da cidade, gravosas aos serviços públicos e que resultam. Agora, a oposição tem essa função princípio constitucional, que é fiscalizar, oferecer alternativas e criticar. Então diz, o BRT não é uma solução para o transporte, não é uma solução para as pessoas. E qual é a solução? Transporte massa, é óbvio, né? Então, com essa parceria com o governo federal, não podia ter finalmente saído aquilo que todos estão de acordo, nunca se realiza, que é a metrolização, a transformação dos trens da central em metrô de superfície. O que é isso? Redução de frequência e climatização, por exemplo. Prefeito, e parece que a atual administração, diante de tantas críticas às OS, tentou fazer uma alteração de rumo. Criou, com a aprovação da Câmara de Vereadores, a Empresa Municipal de Saúde, que na verdade contrata através de maneira direta... De concurso, né? Concurso. Seletista, exatamente. Sem necessidade, enfim, sem os entraves do serviço público. Ou seja, se viu nessa iniciativa uma medida para fugir um pouco do total controle que as OS têm à frente da saúde do município. Mas parece também que essa empresa municipal de saúde não saiu do papel, apesar do esforço para a sua aprovação na Câmara. Olha, as críticas foram enormes. Né? Fez audiência pública, se comentou, e as críticas feitas por uma oposição menor, mas que projeta para os servidores públicos da área de saúde, projeta para especialistas, para as universidades que estudam isso. Isso terminou produzindo uma lei aprovada um pouco de afogadilho, que já vai de mais de um ano de aprovação, e até hoje foi pouco implementado. Por quê? Qual a sua avaliação? Olha, o problema é que você não pode governar contra os servidores públicos. Quando os servidores públicos têm, de uma forma razoável, de uma forma maior, com a experiência acumulada que tem de muitos anos, né, de muitas gerações, tem a percepção que aquilo fará mal à administração. Se você atropela o serviço público e os servidores públicos, você tem muita dificuldade de implementação. Ora, as OS já foram um atropelamento inacreditável, previsto, dito, falado. Agora, entra essa empresa municipal de saúde, que tem um orçamento pífio agora, para o ano de 2015, já teve para 2014, a implementação é uma implementação muito difícil de ser feita. E se for feita, era facilmente reversível. Porque o concurso público para seletista pode, no futuro, transformar aquele seletista em estatutário mudando o governo. Outra questão, Porto Maravilha, que é um projeto também menina dos olhos da atual administração. Qual é a sua avaliação? Há quantas anos você acha que esse projeto, como está até agora, quer dizer, o que foi implantado, pode-se dizer que é um projeto de sucesso? Não, não é um projeto de sucesso ainda. Né? Nós estamos falando de ideias que vêm do final dos anos 70, com a maioria temporal. Muito tempo se discutiu ideias, todos os governos, eu também, Conde, etc., e outros prefeitos, e terminou se conseguindo, através de um acordo com a Caixa Econômica, recursos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que viabilizariam esse projeto. E que terminou focalizado muito na derrubada da perimetral e na construção de um túnel alternativo à perimetral. Tudo bem, do ponto de vista prático, com aqueles certificados que permitem você comprar o certificado e aumentar o gabarito do prédio. Quantos prédios estão em construção?
com certificados comprados. Dois, esse mesmo Francisco Bicalho, que dá de cara para o presidente Vargas, entraram em acordos ou venda de certificados por permuta, muito perigoso, porque na permuta a Caixa Econômica fica com 3 andares, por exemplo, que seria o valor dos certificados. Mas se o mercado imobiliário tiver um declínio, o recurso dos trabalhadores perde valor. E o governo tem que complementar aqueles recursos. Acho que foi uma precipitação, uma avaliação que seria um projeto que produziria resultado em 2 ciclos de governo e quando que aquilo vai ser feito. E mais ainda, a ideia de todos os estudos urbanísticos, no caso do Porto Maravilha, que dependia de uma autorização do governo federal, que deu. O governo federal cumpriu a sua parte, deu autorização, que é DOCAS que está ali, né? E deu recursos, e deu dinheiro. É que teria um bairro normal? Não. Está se construindo um bairro de escritórios. Um bairro de escritórios piora muito a situação do trânsito no Rio de Janeiro, que as pessoas vêm de outros bairros para trabalhar ali. E o ideal é que as pessoas morassem ali, trabalhassem ali, fosse um bairro normal, como qualquer bairro do Rio de Janeiro, e não um bairro de escritórios, um bairro comercial. O que... Apenas uma extensão do centro da... Isso. E eu diria pior, né? Que é uma extensão de centro, com prédios de um alto valor, e que exigiriam serviços que vão demandar mão de obra em bairros de classe média. Eu fico curioso que, com toda essa experiência, e como é que você se mantém atualizado, eu tenho curiosidade, e acredito que também as pessoas têm, de saber como é que é a sua rotina diária, com tantas atribuições que ainda tem, e como é que você faz para se atualizar e para criticar? Como é que é essa rotina? Vai responder novamente depois do nosso intervalo, nós estamos em cima do break. Voltamos em 1 minuto com o Jogo do Poder. Estamos de novo com o Jogo do Poder, recebendo hoje o prefeito César Maia, o ex-prefeito César Maia, atual vereador do Rio de Janeiro, e contando com a presença do jornalista Lima Lebunin, que deixou uma pergunta no último bloco. Eu peço que repita, Lima. Foi sobre como é que é o seu dia a dia, para se manter atualizado, para continuar interagindo, para continuar agindo. Deve ser muito interessante. Prazeroso, principalmente. Eu tenho 69 anos, vou fazer 70. Né? Já fui secretário de Fazenda. Não parece. Obrigado. É verdade. Já lutei contra a ditadura, já fui preso, exilado, secretário de Fazenda, deputado federal 2 vezes, uma vez constituinte, prefeito do Rio 3 vezes, vereador agora, etc. Trabalho no meu partido como secretário de Relações Internacionais. Então, isso me dá uma experiência razoável. E do outro lado, esse mundo da internet. Isso permite uma pessoa, eu vou dizer alguma coisa para o César Maia, e mete lá um WhatsApp, mete lá um e-mail, e diz, atenção, fique atento que aquilo ali que está sendo feito é um absurdo completo. Ou, você conhece a experiência X, que é uma experiência muito importante, que foi realizada aqui ou acolá. Então você passa a ter os canais formais de informação, a partir dos temas, eu sou economista, enfim, sou metido a historiador e tal, leio meus livros de história, etc. E do outro lado você tem esses canais de informação que são amplíssimos, né? Eu acordo muito cedo, leio meus jornais, completo meu boletim, que eu chamo de ex-blog, e aí começo minha leitura de livros, leitura de artigos, começo a escrever. Eu tenho um assessor, embaixador, Raul Fernando, ex-embaixador, né? De Relações Internacionais, que me manda um conjunto grande de... Raul Fernando Leite Ribeiro, que enfim, me assessora. Eu sou vice-presidente da Internacional Democrata de Centro, que é muito forte, porque tem como núcleo o Partido Popular Europeu, que comanda o Parlamento Europeu há 4 eleições. E essa é a minha atividade, é a minha vida como vereador. E como vereador me permite ficar linkado a alguma coisa que talvez eu não ficasse se não fosse vereador. E meu partido. Eu sou dirigente dos Democratas e tenho que me manter atualizado, discutindo conjuntura, situação política, situação da economia, e faço isso numa rede de dirigentes que eu alimento diariamente. Falou ainda há pouco do IDC, do Instituto Internacional Democrata de Centro. Há pouco, cerca de 10 dias, quando
eu liguei para agendar essa entrevista, o senhor estava em Cabo Verde, numa atividade da Internacional Democracia de Centro. Quer dizer, explica um pouco que atividades são essas que o senhor cumpre mundo afora, por conta da sua, fato de o senhor ser vice-presidente da Internacional Democracia de Centro. É um dos vice-presidentes, né? As internacionais já foram muito fortes, anos 70, anos 80, anos 60 também, né? Depois elas se debilitaram. A Internacional Socialista nem se fala mais nela, né? Se fala mais nela, né? Você tem na verdade, 3 hoje. A União Democrática Internacional, que é o Partido Republicano Americano, o Partido Conservador Britânico, é um nicho ali, né? A Internacional Socialista, que talvez mude até de nome, e a Internacional Democrata de Centro, seu partido de centro-direita. A maior expressão é a CDU, da primeira-ministra Merkel, né? E fazem reuniões sistemáticas, discutindo a conjuntura, discutindo a situação de crises pontuais. Antes era democrata cristã. Mudou de nome porque incorporou os partidos muçulmanos do Marrocos, partido curdo do Iraque, enfim, e outros mais. E vem agregando partidos que se filiam por vontade democrática, que são os partidos africanos. Essa reunião em Cabo Verde é muito importante. Você teve ali partidos, o Partido Cabo Verde, evidentemente, que coordena o IDC África. Você teve o Partido de Gabão, Costa do Marfim, Angola, Guiné, etc. Eu, como vice-presidente, tenho uma sorte de participar dessas reuniões e ter uma experiência muito grande, ouvindo, aprendendo de crises que, para mim, de longe, são crises sem solução. E ali, na hora que se debate, para onde se vai, se vê que há caminho, certamente há caminho. Por conta dessa sua atuação, o senhor está sendo lembrado pelo governador Pezão para ocupar uma pasta no futuro governo dele, que começa em janeiro, que seria a Secretaria de Relações Internacionais. Quer dizer, o senhor vai ocupar essa pasta? É o que eu leio nos jornais. Na verdade, depois da eleição, os partidos que participaram da campanha do Pezão, a quem eu adquiri um entusiasmo muito grande pela sua forma humilde, tranquila, acolhedora de ser, começaram a discutir e surgiu essa ideia. Agora, eu ainda não mergulhei fundo nessa ideia, nem sei se o melhor para as minhas atividades seria ficar com um corte, com um vetor, que é o vetor internacional, ou se é melhor permanecer com esses vetores político, econômico, urbano e tal que eu tenho atualmente. Por falar nesses vetores, e no seu papel também de, digamos assim, conselheiro do partido, a direção nacional, uma curiosidade que tem a ver com um assunto já que nós tratamos aqui. Vamos supor que a economia caminhe bem dentro do esperado, pelo mercado, enfim. Há, aparentemente, a convulsão política causada pelas investigações em relação ao Petrolão, e vamos supor que o Supremo começa essa investigação e então o Congresso provavelmente, se a investigação pelo Supremo levar onde se aparentemente deve levar, será muito conturbado e provavelmente vai interferir na maneira, na capacidade da presidente Dilma de administrar a sua base e coisa e tal. Eu pergunto, essa eventual crise política, por força da fragilidade do Congresso, da crise no Congresso, em tese, prejudicaria a economia? A economia, para atingir certos objetivos, dependeria do Congresso? Bem, depende da gestão, depende do gestor. Se uma crise dessa de caráter moral, o gestor pode insinuar que esse é o problema do Brasil. Me deem tranquilidade, autonomia para eu tomar as decisões que o país precisa. Tudo depende do tipo de gestão. Vai ter reflexo no Rio. No Rio, Petrobras está em Campos, está em Macaé, está no centro da cidade do Rio de Janeiro, está em Angra dos Reis, está em Itaboraí, Comperj. Então vai ter reflexo no Rio de Janeiro. Já está tendo, segundo a Folha de São Paulo, Macaé já sofre com as questões da Petrobras por conta disso. E eu falo do ponto de vista de políticos. Sim. Inevitavelmente vai respingar forte em cima de políticos relevantes do Rio de Janeiro. De que maneira que isso desdobra para as eleições municipais, enfim, para o futuro do Rio, para as lideranças do Rio. Agora eu faria uma pergunta a mim mesmo. César, se você fosse deputado federal, como você votaria na proposta do governo federal
em relação à LDO, de passar a usar a expressão resultados. Em relação ao déficit? Eu votaria a favor. Votaria a favor? Eu votaria a favor. Por quê? Eu votaria a favor, primeiro, porque é inevitável. Segundo, porque a alternativa de não se votar a favor são cortes que vão pegar em todo mundo. Interrompe o pagamento de folha, interrompe obras, interrompe a transferência para os estados e municípios. Sim, o senhor é a favor para solucionar esse problema, mas em tese, quer dizer, você concorda com o superávit? Quer dizer, não, total. Ou seja, agora, nesse momento, você não pode deixar do governo completar o ano fiscal, porque não completar o ano fiscal significa uma consequência muito grave para estados, municípios, para servidores, etc. Tudo bem. Agora, a oposição deve sapatear, para mostrar que houve uma gestão fiscal irresponsável, que o governo foi muito mal, etc. Produzir desgaste no governo. Agora, votar, se o partido perguntar qual é a sua recomendação, eu diria, na hora de apertar o botão, aperta a favor. Outra pergunta. A presidente da Petrobras, diante do que tem... Nós estamos encerrando, eu pediria só que fosse breve, e também o nosso vereador César Maia fosse breve na resposta. Pois não. A presidente da Petrobras, em tese, ela tem condição ainda de continuar presidindo a Petrobras depois de que ela chegou na CPI e disse que não tinha problema nenhum, não tinha nada em relação àquela empresa holandesa, e, no entanto, aparentemente, ela é acusada, inclusive, de ter mentido à CPI. Sabe que a melhor maneira de você ser amigo é tirar o seu amigo de um constrangimento. Eu não tenho dúvida da honestidade da presidente, nem da presidente da República. Mas a Dilma não vai mexer nela, a menos que ela entregue o cargo. Ela devia fazer esse gesto. Ela é uma pessoa honesta, correta, respeitável. Ela entrega irrevogavelmente a presidente para ela poder fazer uma reforma radical na direção da Petrobras. Seria o gesto mais correto. Prefeito, foi um prazer enorme recebê-lo, nosso tempo se esgotou. Muito obrigado por essa entrevista ao Jogo do Poder. Lima, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter comparecido. Foi um prazer dividir a mesa com você nessa entrevista com o prefeito César Maia. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.